Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações. Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos começando aqui mais um programa Jesus, o Verbo de Deus. E hoje, nessa noite, domingo 17 de maio, eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E faremos menção do texto de Marcos, capítulo 4, apenas 3 versos. O verso 38, o verso 40 e o verso 41. E esse texto diz o seguinte: E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Bem, esta narrativa de Marcos trata do episódio onde Jesus repreendeu a tempestade. O texto diz que Jesus tinha falado com seus discípulos para passarem para outra margem. É importante dizer que aqui ele acabara de ensinar aos seus discípulos, e depois de um dia cansativo, exaustivo, então agora ele avança essa agenda e agora ele pede para que os discípulos passem para outra margem. O texto diz que os discípulos fazem o que o mestre tinha lhe ordenado, e de repente sobrevém uma tão grandiosa tempestade que o barco já estava a ir a pique, já estava naufragando. E de repente Jesus repreende o vento e o mar e censura seus discípulos por ser tão temerosos. E então esses discípulos, surpresos e perplexos, dizem uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, à luz desse texto, eu gostaria de trazer 3 lições para você. E o tema de hoje é: não se desespere, Jesus está no controle. A primeira pergunta, iremos basear esse texto em 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta pergunta revela medo, temor dos discípulos para Jesus. Como que ele dissesse: Mestre, não vais fazer nada, não vais agir? Não está vendo a nossa dor? Não está vendo a nossa angústia? Essa é a minha, essa é a sua pergunta. Às vezes a tempestade parece que vai nos esmagar, nos engolir vivo. Parece que vai nos destruir. Parece que vai fazer o nosso barco naufragar. Então, de repente, nós nos voltamos para Deus, para Jesus e dizemos: Senhor, não vais fazer nada, não vais agir, não vais operar, não vais aliviar a nossa dor, não está vendo o nosso sofrimento, não está vendo a nossa angústia. E então Jesus se levanta e repreende o vento e o mar. E aqui vemos outra pergunta: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? É curioso que Jesus fale isso para os seus discípulos, porque eu garanto que eu e você teríamos medo se estivéssemos no mar da Galileia,
Um mar de 14 km de largura por 20 km de comprimento. Imagine você naquela situação, onde a tempestade parece que vai fazer o barco naufragar, ir a pique. Eu diria para você que eu estaria com medo. Mas por que Jesus disse para os discípulos não terem medo? Pelo menos por 4 razões. Primeira, por causa da presença de Jesus. Quem estava no barco é Ele. E Ele tem o poder sobre tempestade, poder sobre a enfermidade, poder sobre os demônios. E tem poder sobre as leis da natureza. Mas em segundo lugar, por causa da promessa de Jesus. Ele tinha dito, passemos para outra margem. Terceiro lugar, por causa do poder de Jesus. Porque Ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele apaziguou a tempestade, Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele curou a mulher com fluxo de sangue, Ele tem poder sobre a morte. Ele curou a filha de Jairo, Ele tem poder sobre os demônios. Ele libertou o gadareno endemoniado. Mas também por causa da paz de Jesus. O texto diz que Ele estava dormindo na popa. Ele estava ali depois de um dia cansativo, repousando na popa. E isso para nós já devíamos ser um motivo para nós não termos medo. Mas então vem a última pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, depois de Jesus repreender essa tempestade e depois de ele censurar os discípulos, agora não é os discípulos que se voltam para Jesus e agora não é Jesus que se volta para os discípulos. Os discípulos se voltam uns para os outros e perguntam quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Eles não souberam responder essa pergunta, mas nós poderíamos responder essa pergunta. Quem é este? Este é aquele que desde os primórdios da tempestade planejou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo um plano perfeito, vitorioso e eficaz para a redenção da humanidade. Quem é esse? Esse é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, esse ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse? Este é aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Quem é esse? Esse é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, aquele que foi simbolizado pela arca, aquele que foi simbolizado pelo propiciatório da arca, aonde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que carregou no madeiro nossos pecados. Quem é este? Este é o autor da vida. Este é o caminho, a verdade e a vida. Este é a luz do mundo. Este é a videira verdadeira. Este é a vida eterna. Este é a ressurreição e a vida. Este é o pão da vida. Quem é este? Este é aquele que andou por todo lado no poder do Espírito Santo, curando todos. Os coxos andavam, os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que tem o poder sobre a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva. Gloriosamente, vitoriosamente, poderosamente. Quem é esse? Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A razão da nossa vida e da nossa esperança. E é esse Jesus que diz para mim e para você, não tenha medo, tenha fé. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse momento onde ainda estamos convivendo sobre esta pandemia. E a palavra de Deus hoje para você e para mim é, não tenha medo, tenha fé.